Olá pessoal, tudo bem? Quem fala é o professor Bruno Rafael Leitão e o nosso conteúdo de hoje, pessoal, vai ser sobre os métodos de conservação dos alimentos, beleza? Então a gente vai tentar explicar um pouco sobre o princípio ativo, como que o alimento realmente é conservado através da aplicação de técnicas e fala da importância e da diferença entre os métodos direto e indireto, beleza? Então vamos lá. Possíveis alterações dos alimentos, pessoal. Então a gente falou na última aula sobre os fatores intrínsecos e os fatores extrínsecos, né? E esses fatores vão estar ligados diretamente a algumas alterações que o alimento vai ter. Porém, de acordo com a demanda do consumidor, eu posso dizer se a gente vai encontrar o alimento fresco, mais natural e menos processado. Ou seja, se a gente tem uma demanda grande de consumo, automaticamente a gente sempre vai ter esses alimentos frescos e mais natural no mercado. Porém, se a gente acaba diminuindo um pouco essa demanda e esse produto acaba tendo que ser processado, a gente vai acabar de uma certa forma tendo que aplicar algum método de conservação porque não tem a procura por esse produto. Um exemplo, antigamente as nossas famílias tinham uma árvore frutífera em casa e as frutas que acabavam caindo do pé na safra, ou seja, eles tinham muita fruta e pouca demanda de consumo. O que é que a avó da gente fazia? Compota, geleia, polpa e congelava. Então vai estar ligado diretamente para essa concentração. Durante esse processamento e a estocagem do alimento, a gente tem que se ligar principalmente nas características. Que características são essas? Sensoriais, cor, sabor, aroma, e as características microbiológicas, que aí a gente vai estar falando sobre a segurança alimentar desse produto, sobre o consumo. Mas a gente também não pode deixar de fora a característica nutricional. Então esses três fatores vão estar ligados diretamente quando a gente for falar de conservação dos alimentos, beleza? Então não esqueçam, falou em conservação, é manter a qualidade nutricional, sensorial e microbiológica. Deve existir, logicamente, um compromisso entre essas qualidades que a gente acabou falando, né? E que ela vai trazer o meu produto seguro, que contenha um valor nutritivo e que seja agradável, logicamente, ao consumo da população. Beleza? Esses alimentos, logicamente, eles são facilmente contaminados. A gente falou anteriormente, como a gente falou quando a gente citou a questão dos fatores intrínsecos, principalmente, o alimento, ele tem todo o meio, tem todo o substrato que o micro-organismo precisa para que ele possa se autopromover dentro do próprio alimento. Essa multiplicação, elas podem trazer para a gente algumas mudanças, algumas alterações no alimento de maneira física, de maneira química ou de maneira, logicamente, biológica, que vai ser a deterioração. A gente encontra aí o feijãozinho em alguns supermercados ou até mesmo da dispensa da casa de vocês e a gente vê uma perfuração, seria uma reação de característica física. Então já é uma questão de uma alteração da composição e até mesmo do furinho que ocasiona aí dentro desse feijãozinho. Beleza? Essas alterações nos alimentos, né, elas acabam modificando de forma parcial ou total, tá? Comprometendo logicamente a qualidade física, química, de rigidez da capacidade nutritiva desse alimento. Ou seja, quando a gente fala de modificação parcial, uma modificação que ela foi levemente alterada, ou automaticamente total até o estado de putrefação desse alimento, beleza? Essa alteração física, a gente falou anteriormente, né? Quebra, deformação, perfuração e corte. Eu citei o exemplo do grão de feijão. Uma ação química, né? Enzimática ou não enzimática. A gente vai lá, tá querendo fazer uma salada de fruta, ou automaticamente descascou uma banana e a gente vê o escurecimento dessa banana, o escurecimento da maçã. Então isso é uma alteração enzimática, né, que a gente acaba não querendo para aquele produto. É alteração biológica, né, insetos, roedores, micro-organismos como fungos e bactérias presentes nos alimentos, tornando o alimento, na maioria das vezes, impróprio para o consumo. Ok? Então aqui a gente tem um exemplo de uma alteração enzimática, no primeiro exemplo aqui da maçã, né, onde ocorreu esse escurecimento, essa ação de oxidação. E ao lado a gente tem um tomate que ele está repleto, né, de fungo.
Então a gente vê que essas frutas, esses vegetais que têm um teor ácido um pouco elevado, eles são mais suscetíveis ao crescimento desse tipo de micro-organismo. Então, por que é importante a gente conservar o alimento, né? Sempre existiu técnica, a maioria delas são bem antigas, e as principais aplicadas antigamente era a secagem diretamente ao sol, que se chama de secagem natural, a defumação, que é um dos métodos mais antigos de conservação também, que acaba agregando sabor ao produto, o uso do sal, né, principalmente nas matérias-primas de origem animal, e o uso do vinagre e do álcool como processo de conservação. Isso aí já é a questão de demolhar, de deixar imerso em vinagre ou em álcool. A gente vê isso quando faz conserva por acidificação ou quando quer produzir uma cachaçinha saborizada com caju, que a gente deixa ele imerso na aguardente. Conservar na íntegra é manter as características do alimento estáveis, ressaltando que o alimento, né, a ser conservado, ele precisa chegar à origem, né, da produção, ou seja, da conservação, em boa qualidade. A gente não pode receber matéria-prima de baixa qualidade ou que já está sofrendo uma certa alteração, principalmente microbiológica, para fazer o processamento, até porque isso vai interferir diretamente na qualidade do produto final. Ou seja, eu quero fazer uma conserva por acidificação. Então eu tenho que receber a matéria-prima intacta, tenho que receber a matéria-prima apta para ser processada. Okay? O processo de conservação, pessoal, ele na verdade ele não reverte o quadro de deterioração que já foi iniciado, ok? Ele pode, por ação direta ou indireta, retardar esse processo de alteração. Então fique bem claro, eu não conservo nada sem estar dentro dos parâmetros da legislação, ou seja, o produto apto para o consumo, ok? O objetivo geral, né, dos processos de conservação é evitar essa alteração, oferecendo ao indivíduo um alimento de qualidade nutritiva, sensorial e principalmente isento de micro-organismo patogênico. Mais uma vez, eu tenho que processar o alimento, ele tem que ter qualidade nutricional, qualidade sensorial e segurança microbiológica, qualidade microbiológica, beleza? Sobre os objetivos específicos, né, são minimizar as alterações, quer seja física, química ou biológica, aumentar a vida de prateleira desse produto, ou seja, fazer com que ele dure bastante tempo no mercado para que a gente não possa perder essa matéria-prima, propiciar a preservação das qualidades dos alimentos e oferecer produtos de alto valor nutricional para o consumo humano e animal. Essa qualidade que é citada nesse exemplo é uma qualidade nutricional e uma qualidade sensorial, beleza? Então, qual vai ser o método de conservação? Antes da gente conservar, sempre vem uma pergunta: qual o método a aplicar? Isso vai depender muito do poder aquisitivo, que a gente fala que o primeiro ponto que a gente bate, eu quero começar a trabalhar com isso, quero começar a trabalhar com conservação de vegetais. Então, eu tenho que pensar primeiramente no fator econômico. Então, a escolha do método a ser empregado, ela logicamente vai estar ligada ao seu poder aquisitivo. Temos duas técnicas que elas acabam retirando a água do alimento, que lá na frente a gente vai falar mais sobre ela, que é a liofilização e a desidratação. E aí, essas duas, elas acabam tendo um resultado próximo, ou seja, o objetivo é a retirada da água do alimento, mas uma é diferente da outra. Liofilização é mais caro, mantém mais a característica nutricional do alimento e acaba retirando a água do alimento com uma eficiência muito maior. A desidratação, ela é utilizada em estufa, circulação de ar, temperatura em torno de 60 graus, mas ela acaba sendo mais danosa para o alimento, porém é mais barato, então a indústria acaba utilizando mais. Então esse fator econômico ele vai ser de acordo com a aquisição da empresa ou caso você queira utilizar algum desses processos. Existem vários métodos para conservar os alimentos, né? Que na maioria das vezes a gente precisa aplicar o que a gente chama de processo combinado ou método misto. É quando a gente aplica dois métodos de conservação para tornar o alimento mais seguro. A gente tem como exemplo aqui o leite, né, que é tratado por pasteurização e posteriormente ele necessita de uma refrigeração. Então a gente aplica dois métodos de conservação. A gente pega um produto que é adicionado de aditivo e depois ele é embalado, dois métodos de conservação.
Um produto que ele basicamente passa por aquecimento, depois ele é refrigerado, ele passa por embalagem, depois ele é congelado. Então a gente aplica 2 métodos de conservação, o produto acaba tendo essa nomenclatura, né, de emprego de processos combinados, beleza? Então, dos tipos de tratamento, pessoal, a conservação de alimentos, né, ela pode ser realizada 2 mecanismos diferentes, né? Preservação, sempre impedir a contaminação, impedir o processo enzimático desfavorável, evitar a reação. Então eu estou fazendo com que o alimento não entre em contato com o micro-organismo, ou o micro-organismo entre em contato com o alimento. Por meio de conservação, ele já teve o contato. O meu ponto de vista aqui agora é eliminar o micro-organismo, deter essa proliferação, reduzir os casos previstos, o número de bactérias, destruir ou inativar enzimas, atrasar a reação química. Então, prevenção, eu vou impedir, eu vou tentar bloquear o acesso entre eles. Conservação, houve contato, eu vou tentar eliminar esse micro-organismo que teve contato ou qualquer tipo de alteração que ele venha trazer ao alimento. Beleza? Então, os processos de conservação dos alimentos, né? Eles possuem basicamente 2 características, né? Que é, primeiro, a ação direta sobre o micro-organismo. A gente tem aí um exemplo do leite, que ele é pasteurizado, no caso o nosso é ultra pasteurizado, e a defumação. O branqueamento, a tindalização, pasteurização, esterilização e a defumação são exemplos, né, desses testes. Mais para frente eu vou falar um pouquinho mais sobre cada um deles. Beleza? Por meio da radiação, também é um método direto, né, que aí vem a radorização, radicidação e radapertização. Esses métodos têm como principal função, primeiro, retardar o crescimento de broto. Segundo, retardar a maturação precoce dos alimentos, fazendo com que ele chegue no mercado, chegue ao seu via de destino, ainda em ponto, logicamente, de maturação. Então, a gente acaba aplicando, né, logicamente, com basicamente esse intuito. E os produtos que são irradiados, eles precisam vir com esse selinho aí que vocês estão vendo nesse slide, beleza? Bom, por ação indireta, a gente costuma dizer que é modificando o substrato, ou seja, ele cria um meio desfavorável para o crescimento. Exemplo, refrigeração, congelamento, supercongelamento, liofilização. O que é que eles criam? Meio de temperaturas baixas que basicamente os micro-organismos, né? Os mesófilos e os termófilos não vão, na maioria das vezes, ter esse tipo de reprodução, de proliferação. Mas não significa dizer que a gente vai eliminá-los, mas a gente vai tentar manter um ambiente desfavorável para esse tipo de crescimento. Por secagem, a utilização do sal artificial com a desidratação, instantanização, por adição de elementos como aditivos, sal de cura, nitrato, nitrito de sódio, açúcares, por fermentação, ácido acético, a fermentação alcoólica, acética e lática, que isso daí vai ser basicamente o que? A imersão em ácido acético, em álcool ou ácido lático, que normalmente é produzido através de uma fermentação para que possa gerar esses produtos fermentativos. Ok? Por osmose, por adição das embalagens que também vão tornar o ambiente, o meio, no caso, desfavorável. Beleza? Eu trouxe aqui alguns métodos de ação direta. O primeiro método mostra que a radiação ela acaba retardando o crescimento desse broto, ou seja, que esse alho dê vida ou que ele vá dar outros brotos, né? E isso é aplicado no alho, na cebola, no beterraba, na cenoura, e vai impedir, logicamente, que o alho chegue a esse processo de maturação mais rápido. Então isso aqui vai ser cauterizado através da radiação. Branqueamento é o cozimento prévio seguido de choque térmico para basicamente inativar as enzimas, atividades enzimáticas, e também encerrar o aquecimento, encerrar o cozimento do alimento naquele exato momento, beleza? A defumação ela vem como a ação de a queima, né, incompleta da madeira, fazendo com que
ele fique naquele meio, temperaturas em torno de 75 graus, desidratando, impregnando a cor e o odor da madeira, né? E tendo o produto, logicamente, com atividade de água bem reduzida. E a pasteurização a gente vê bastante na indústria de leite, sucos em geral, e nada mais é do que o alimento passar por um aquecimento e automaticamente ele é resfriado para ser embalado. Ok? Então tem a pasteurização lenta e a pasteurização rápida. Na pasteurização lenta, a temperatura é mais elevada, porém o tempo de exposição dele é menor, e na pasteurização rápida, vamos lá, pessoal, de novo. Na pasteurização lenta, o alimento é passado em baixa temperatura e fica exposto por mais tempo. Na pasteurização rápida, o alimento fica exposto a uma temperatura mais elevada, porém o tempo de permanência é bem menor. Beleza? Aqui eu trouxe alguns exemplos de ação indireta. Temos aqui a salga, que vai fazer com que o sal impregne na carne e acabe retirando a água interna do alimento, fazendo com que torne um meio impróprio para o consumo, fazendo a alteração nesse substrato, no caso da água e da impregnação do sódio. Temos o meio da embalagem a vácuo, que aí nesse caso micro-organismos aeróbios não iriam ter esse desenvolvimento, porque eles necessitam da presença de oxigênio. E aqui a gente tem a comparação entre os dois principais métodos de retirada de água no alimento, que é a desidratação, que mais uma vez ela é feita em processo de estufa com circulação de ar forçada a 60 graus, e a liofilização, que é a retirada da água do alimento por sublimação, ou seja, a água sai do alimento do estado congelado, sólido, diretamente para o gasoso. No caso da desidratação, ela sai do estado líquido para o gasoso, então é por evaporação. Beleza? Então, pessoal, eu deixei alguns exercícios aqui no final para vocês, para que vocês possam ter, né, ou até responder aqui, para ver o que vocês compreenderam da aula. No próximo momento a gente vai reunir para fazer a correção desses exercícios. Vou passar para vocês um exercício no Classroom, para vocês terem um acompanhamento melhor da disciplina, beleza? Então, desde já, grato pela participação aí de vocês, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula, pessoal.